Bom, galera, com essas leis, né, as pessoas receberam o direito de, por exemplo, ter um professor especialmente na sala de aula para ajudar os alunos que têm deficiência visual, os alunos que têm deficiência mudos, né? Os alunos que são mudos. Tem um tratamento especial, né, em sala de aula, um acompanhamento especial para que eles também tenham o direito de estudar. Porque antigamente, pessoas cegas, surdas e mudas não frequentavam a escola, né, porque não tinham condições de aprender. Hoje não, tem pessoas preparadas para isso. Por quê? Porque elas conseguiram esse direito, né? Conseguiram agora poder também ter essa possibilidade. Então, você sabia que as pessoas com deficiência auditiva, alfabetizadas apenas em Libras, têm dificuldade de entender a língua portuguesa? Isso acontece porque a Libras é uma língua completamente diferente que tem características próprias de comunicação. Conheça um pouco sobre o funcionamento dessa língua. Observe as imagens. Nelas são mostrados alguns sinais em Libras. Então, tem um sinal aqui de respeito, tem um sinal quando a pessoa quer comer, né? Podem acompanhar no livro aqui, ó. Esse sinal aqui quer dizer respeito. Esse sinal aqui, a pessoa está dizendo que quer comer. Esse sinal aqui é o sinal de leitura, momento de leitura. E esse daqui, esse sinal aqui é escola, certo? Então, geralmente elas passam por dificuldades, por quê? Porque poucas pessoas estudam a linguagem delas, poucas pessoas entendem essa linguagem de Libras, né? E aí, isso dificulta para eles, certo? Bom, direitos dos idosos. Idosos têm dificuldade para se locomover, dificuldade de enxergar e de lidar com as novas tecnologias, né? Por isso que nós precisamos muito, né? Nós de 50 anos para frente, tem gente até de 40, né? Que tem dificuldade com tecnologias. E aí os mais novos parece que já nascem já nascem mexendo com o computador, já nascem entendendo e tem mais facilidade. Então, é uma realidade comum entre as pessoas idosas. Você vai ensinar muitas vezes o idoso para ele conseguir fazer alguma coisa em um celular, nesses celulares modernos, né, em um computador. Então, para assegurar que os direitos à saúde física e mental dessas pessoas sejam preservados, em 2003 foi elaborado o Estudo do Idoso. A intenção desse documento é promover a dignidade das pessoas que têm 60 anos ou mais de idade. Portanto, é dever do Estado, da comunidade e da família cuidar dos idosos para que eles não fiquem desamparados, possam participar da sociedade, sejam respeitados, tenham bem-estar, saúde, acesso a esporte, cultura, lazer e convivência familiar, por exemplo. Existem agora até alguns clubes, né, onde os idosos frequentam e lá eles fazem fisioterapia, lá eles se relacionam com outros idosos para conversar, porque por ele ficar assim, não poder trabalhar mais, né, por causa das dificuldades da idade, então ficam ociosos. Então, o que acontece? Foram criados esses clubes onde cuidam da saúde física deles e da saúde mental e também da saúde emocional. Lá eles têm psicólogos, têm terapias, fazem vários tipos de tratamento, que foram coisas que eles conseguiram, né, esses direitos, lutando por isso, certo? Então, na página 26 tem uma atividadezinha para vocês fazerem. Vocês vão fazer uma entrevista. Você vai entrevistar uma pessoa idosa ou
uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Né? Então, vocês vão utilizar o roteiro que está aí nessa página 26, na página 27. Ok, crianças? Na página 28 vai falar sobre a infância no passado e no presente. A infância é uma fase muito importante da vida em que muito aprendizado é adquirido. Nesse período, as pessoas aprendem a andar, a falar, a escrever e ler, e também a se relacionar com os outros e com as comunidades de que participam. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nós estamos percebendo mais ainda como é importante a escola presencial, principalmente para as crianças, né? Porque nesse tempo de pandemia, as crianças estão ficando em casa, não estão se relacionando com outras crianças. E esse relacionamento faz com que as crianças aprendam muita coisa, certo? Então, é importante a aula presencial, ou seja, a criança ir para a escola, né? Ter contato com outras crianças, conviver de culturas diferentes, com pessoas diferentes, comportamentos diferentes, porque a gente vai aprendendo muita coisa, certo? Para que as crianças cresçam de forma saudável, é preciso haver algumas condições fundamentais. Quais são elas? Educação, saúde, alimentação, lazer, cultura e liberdade. Desde 1959, esses são direitos de todas as crianças do mundo e estão estabelecidos na Declaração Universal do Direito das Crianças, criada pelo UNICEF. O direito ao amor e à compreensão dos responsáveis pelas crianças também foi incluído nesse documento. No Brasil, o documento que transformou esses direitos em lei se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós já conhecemos esse estatuto no livro de português, no primeiro bimestre, lembram? E foi criado em 1990. Nele, as crianças são entendidas como portadoras de direitos que devem ser respeitados para que se desenvolvam com saúde, dignidade e proteção. Há mais de 100 anos no Brasil, não havia leis que protegiam as crianças do trabalho infantil, por exemplo. Sendo assim, era muito comum elas trabalharem fora de casa para contribuir com o sustento da família, né? E existem muitas pessoas que exageram em relação a essas leis, e aí por isso também acaba acontecendo o contrário, né? Existem muitas crianças que estão vivendo fora de casa, morando em ruas, crianças que estão no mundo da droga, crianças que não têm o carinho, a atenção dos pais, que estão em risco na rua, né? Porque na rua existem muitos perigos, principalmente para uma criança que ainda tem uma cabeça inocente, certo, gente? Mas por causa dessa inversão, né, de valores, muitas famílias acham que criança não pode fazer nada. Isso não é verdade. Criança, ela tem direitos, mas também ela tem deveres, né? Ela tem o dever de ajudar os pais nas atividades de casa, ela tem o dever, obrigação de ir para a escola, de estudar. Isso é um direito, mas também é um dever, certo? Porque tem muita criança que, se deixar, não vai para a escola, não vai assistir o vídeo que a professora está mandando. E isso é importante. É um direito, mas também é um dever. Você não trabalha fora, mas tem o dever de estudar. Tem a obrigação de estudar, de aprender, para você ter um futuro digno, certo? Bom, na página 29, atividade para vocês fazerem, tá bom? Eu tinha falado que a gente ia até a página 33, mas não, nós vamos hoje ficar só até o direito das crianças. Na próxima aula, nós vamos corrigir esses exercícios e aí nós vamos também estudar o direito à expressão e à informação e fazer os outros exercícios que faltam, né? E ver também sobre os povos tradicionais e os seus direitos, o direito à terra,
certo? Nós vamos conhecer esses outros direitos na próxima semana. Por hoje é só e, por favor, não brinquem, façam as atividades porque é muito importante isso para vocês, tá bom?